Irmão Robson, muito obrigado. Amados, o tema da nossa mensagem é a identidade do cristão, a identidade de um servo de Deus. Eu não estou falando de crente, porque crente até o diabo é, mas cristãos são aqueles que, só para que você entenda, a palavra cristão significa pequenos cristos. Tem um homem chamado Stude, ele disse assim: se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, então nenhum sacrifício por ele pode ser grande demais para mim. Vou repetir: se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, então nenhum sacrifício por ele pode ser grande demais para mim. Eu queria falar, amados, sobre o que é ser cristão esta noite, o que é ser realmente um servo de Deus. Irmãos, cada vez mais e mais vezes pessoas vão à igreja à busca de fama, à busca de holofotes, e não à busca de ser servos de Deus. Só para que você entenda, quando as pessoas chegam na igreja, muito alto fundo, baixa o fundo para mim, irmã, por favor. Isso, bem baixinho. Só para que você entenda, as pessoas quando chegam na igreja, meu pastor, eu estou mentindo ou não? Olha só, a primeira coisa que elas falam: eu sou diácono tal, eu sou o pastor tal, eu sou o missionário tal, missionária tal. Mas Tiago, amados, nos dá uma lição muito grande de como nós devemos nos portar diante das pessoas. Tiago começa a sua carta dizendo o quê? Tiago, servo de quem? Eu e você fomos chamados para ser servos. Nós não fomos chamados para aparecer, porque a glória é do Senhor, o poder é dele, a honra é dele. Eu e você devemos diminuir para que o Senhor cresça, amados. Nós temos que parar com esse negócio de querer chamar a glória para nós. Hoje as pessoas se apresentam primeiramente pelo título e não em ser servos de Deus. Por que o Senhor está falando isso, amados? Eu acho o Tiago, ele é maravilhoso. Ele inicia sua carta não afirmando o seu status. E quem era Tiago? Tiago, ele era irmão de quem? De Jesus. Ele poderia começar a sua carta dizendo como? Eu sou Tiago, irmão de Jesus. Vocês têm que me ouvir, mas ele começa a sua carta dizendo: eu sou Tiago, servo de Deus, porque Jesus veio para nos ensinar a sermos servos de Deus. Nós temos que parar com esse negócio de querer aparecer dentro da igreja, fora da igreja, porque quem deve aparecer é Jesus, amados. Ele era irmão de quem? De Jesus. Tiago também, amados, é o principal líder da igreja de Jerusalém. Tiago era uma das colunas da igreja apostólica. Olha o que diz, não precisa abrir, em Gálatas 2:9. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Tiago era uma das colunas da igreja, e nem por isso ele escreve uma carta se vangloriando, irmãos. Nós somos chamados para ser servos, nós somos chamados para ser pequenos cristos nessa terra. Nós temos que parar de querer ser servido e passar mais a servir a Deus e aos nossos irmãos, a Deus e à igreja, a Deus e ao próximo lá fora, irmãos. Tiago também é aquele, irmãos, a qual Jesus apareceu ressurreto. Está lá em 1 Coríntios 15:16. Olha só, não precisa abrir. E depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Versículo 7. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Esse Tiago tinha carta ou não tinha? Tinha referência ou não tinha para se aparecer? Ele poderia falar assim: eu vi Jesus ressurreto, eu sou coluna da igreja, eu sou irmão do Senhor Jesus, a qual vocês estão ouvindo. Mas não, irmãos, ele fala: eu sou servo de Deus e de Jesus Cristo. Vamos parar com essa coisa de querer aparecer mais do que o Senhor da igreja. Nós somos servos, nós somos escravos de Cristo, irmãos.
Desculpa se você veio aqui para ouvir uma palavra de prosperidade. Mais uma vez eu vou te frustrar. A palavra de Jesus é esta: nós somos chamados para ser pequenininhos e o Senhor cresça nas nossas vidas. Irmãos, aqui ele sabe, Tiago, ele sabe que o fator de ser irmão de Jesus, de ser coluna da igreja, de ser um líder, não lhe dava autoridade de impor esse jugo sobre os irmãos. E muitas das vezes nós queremos usar o título. Eu não sou, muitas das vezes não é só dentro da igreja. Eu sou médico, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu sou deputado, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu sou patrão na minha igreja, no meu serviço. Eu sou encarregado. Irmãos, aonde o Senhor nos colocar, nós devemos ser pequenininhos para que o Senhor apareça. Aonde o Senhor nos mandar, nós devemos abençoar as pessoas. Aonde o Senhor nos mandar, nós devemos ser um canal de bênção na vida das pessoas. Aonde o Senhor nos mandar, se houver pessoas caídas, nós podemos ser aqueles que vão erguer as pessoas e o nome do Senhor ser glorificado, amados. A palavra servo de Deus, a palavra servo aqui, para quem não sabe, era usada como escravo. Naquela época, o escravo era chamado de servo. Só para que você entenda, escravo é alguém que está permanentemente em servidão, em sujeição a um senhor e está sobre a tua autoridade. Douglas Moody diz assim: que me disse que Tiago revela a sua posição como a de quem presta humilde serviço ao mestre, o Senhor. Tiago estava a serviço de quem? De Jesus. Eu e você fomos chamados para estar a serviço de Jesus. Talvez você toque, talvez você pregue, talvez você tenha dons, talvez você tenha talentos, mas tudo que você for fazer, faça para a glória de Deus, faça para o louvor da glória de Deus, faça para a edificação da casa do Senhor. Vamos parar de querer aparecer e vamos servir mais com aquilo que Deus tem nos dado, amados. Tem irmãos aqui que tem dons e está parado, porque às vezes não entendeu que o seu dom é para que você edifique a igreja do Senhor. Deus está te chamando para uma grande obra, mas não queira aparecer, porque quem tem que aparecer é o Deus da obra. É tão interessante, irmãos, que essa qualificação de Tiago não lhe dá autoridade. Eu sou pastor, mas a Bíblia me ensina que a cada dia eu devo servir os irmãos. A autoridade se conquista não é impondo, é servindo. É assim que Jesus ensinou. Ele poderia falar: eu vim aqui, vocês têm que me servir sim, porque eu sou filho de Deus e saí do trono para vir morrer no lugar de vocês. Mas Ele vem na terra e nos mostra e nos ensina que nós devemos servir, irmãos. Jesus a todo momento falou que nós devemos abrir mão, irmãos, de tudo aquilo que nós temos para servir ao Senhor, irmãos. Como eu falei para os irmãos, eu não quero que nossa igreja seja melhor que ninguém, irmãos, mas a minha oração é para que aqui Deus levante grandes servos e servas do Senhor. Porque, irmãos, como o nosso pastor falou aqui, irmãos, quem entende que é servo vai obedecer a Deus, vai glorificar a Deus, vai cuidar das coisas de Deus, vai buscar o Senhor em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. Eu não vi um justo a mendigar o pão, e nem a sua descendência a pedir emprestado para ninguém, irmãos. Quem é fiel a Deus entende que a glória é de Deus. Quem entende a palavra entende que o poder é dele. Ele faz o que quer do jeito que quer, mas tudo é sobre ele e é para ele. Todas as coisas é para ele. E é tão interessante, irmãos, que Tiago, um versículo só, irmãos, servo de Deus, e não deve ser diferente na minha e na tua vida, porque eu e você fomos chamados para servir. E aí que está, irmãos, quando nós falamos em serviço, bate no nosso ego, porque a vida toda nós aprendemos que nós deveríamos ser servido. Mas o Evangelho é contra, ele vai na contramão do mundo. O Evangelho nos ensina que o maior deve ser o menor. Aquele que não tem filhos, o Senhor faz mãe de muitos filhos. Aquele que não tem família, o Senhor agrega. Porque no Evangelho de Deus, tudo é na contramão do mundo. E por isso, irmãos, nós precisamos entender que nós somos chamados para servir. Essa deve ser a minha e a tua marca, irmão. Deus, o que eu posso fazer para te servir?
Pastor, como que eu posso servir a Deus e aos meus irmãos na igreja com aquilo que Deus tem me dado, com aquilo que Deus tem me abençoado? Irmãos, nenhum título é mais honroso do que ser chamado de servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Era isso que Tiago estava ensinando. Não há nada melhor nessa vida. Você pode ter o título que for, mas as coisas dessa terra, elas passam, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Irmãos, quando o Senhor fala assim, ó, servo bom e fiel, entra no meu gozo. Ele não está falando assim, ó, você que é obreiro, você que tem cargo, você que é pastor, você que é missionário, missionária. Ele está falando servo. Servo deve ser escravo do seu Senhor. E quem é escravo de Jesus é livre. Não é como ser escravo dos homens, porque escravo dos homens nos aprisiona, mas a escravidão de Cristo nos liberta para a glória de Deus. É tão interessante. Está muito alto o som, irmãos? Quer que dê uma baixadinha? Tá bom? É muito interessante que na escola do Espírito Santo, irmãos, a formação se conclui, não é com títulos, mas ela se conclui como servo do Senhor Jesus Cristo. Você ouviu alguma parte da Bíblia, a Bíblia exaltando o homem? Já viu alguma vez Jesus exaltando o homem enquanto ele esteve na terra? Nós precisamos aprender, irmãos. Desculpa minhas visitas, mas essa é a palavra que nós pregamos aqui. Nós precisamos aprender a ser mais servos, irmãos. Dentro da igreja, aí eu falo comigo, dentro da minha casa, no meu trabalho, aonde o Senhor colocar a gente, nós precisamos ser mais servos. Porque quem é servo é cativante. Quem é servo, ele ganha pela simplicidade, pela humildade, pela simplicidade de Deus trabalhando na vida dele e da vida dela. Tem muitas pessoas buscando títulos, e eu quero falar aqui para os obreiros, que eu me encaixo, e para os futuros: não busque o título, mas busque ser servo de Deus. Não busque um crachá, mas busque o coração ser transformado em servos de Deus. Amados, Jesus, ele veio aqui e nos ensinou que ele não veio para ser servido, mas para servir. Não foi uma vez. Ele não veio para querer títulos. O caminho sempre é do trono para onde? Para lavar os pés dos discípulos. Jesus sai do trono e vem numa terra para lavar os pés dos discípulos. Mas eu e você, muitas das vezes, e aqui vai doer, em vez de nós queremos descer e lavar os pés das pessoas, nós queremos o cetro para ordenar, para mandar, porque o cetro impõe autoridade, mas Jesus veio para mostrar que ele veio para servir. Irmão, Jesus não precisaria lavar os pés dos discípulos, Jesus não precisaria servir a ninguém, porque ele é Deus, mas ele veio para nos ensinar que o cristianismo se resume em sermos servos do Senhor, em sermos humildes na presença de Deus e na presença dos irmãos. Pastor, por que isso? Porque, irmãos, nós temos que quebrar esse paradigma onde os nomes, os títulos, em vez de servir, estão querendo ser servidos dentro da igreja. E essa palavra é para mim e para você. Não ache que é para aquele que não veio. Porque, irmãos, o que importa no reino de Deus é servir uns aos outros. Nós entendemos que o nosso reconhecimento não será diante dos homens. Ou quem aqui vem para a igreja reconhecido pelos homens? Ninguém. Mas o nosso reconhecimento será reconhecido naquele grande dia onde o Senhor falará: ó servo fiel, eu preparei uma morada para você. Entra, é vida eterna. Tiago está afirmando, irmãos, que ser servo de Deus é se humilhar, mesmo tendo autoridade. Tiago, ele é uma pessoa que está a serviço de Deus. Aí eu pergunto: como que está a tua vida diante de Deus e diante da igreja, diante de tanta obra que tem para fazer? O que você tem feito para o Senhor? Os dons e talentos que Deus tem te dado,
Ele está servindo para que você se apareça, ou para que o nome do Senhor apareça na tua vida? Desculpa, nem direta para ninguém. Irmãos, a nossa vida só terá sentido se nós estivermos a serviço de Deus e a serviço da igreja. Pastor, eu não combinei com o Senhor. Deus, Ele é o Espírito Santo, Ele é maravilhoso. Aquele povo, irmãos, estava esquecendo. As casas deles estavam bonitas em Ageu, todas formosas, e a casa de Deus estava destruída. E aí nós podemos trazer para nós, irmãos, talvez o nosso exterior esteja bem, mas irmãos, dentro nós precisamos voltar a sermos servos do Senhor. Nós precisamos nos humilhar na presença de Deus. Nós precisamos, irmãos, às vezes engolir sapo sim, para que o nome do Senhor seja glorificado, irmãos. E aprenda uma coisa: ninguém está na igreja por obrigação. Ou eu estou mentindo aqui? Nós estamos aqui porque nós carecemos da glória de Deus, nós carecemos do favor de Deus. Nós entendemos que o favor imerecido, a graça, veio até nós. E se não fosse a graça, eu e você estaríamos de destino ao inferno. Mas a graça maravilhosa veio até nós e abriu os nossos olhos espirituais. E hoje eu e você podemos dizer que somos livres no Senhor. Então, se entendemos a graça, vamos entender que precisamos ser servos, porque nós não estamos aqui por obrigação, mas temos que estar aqui por amor a Deus, por amor ao sacrifício que Cristo fez por nós. E Ele deixou a igreja assim, até para quem está em casa, acha que pode congregar em casa. Não existe isso na Bíblia. O culto doméstico é uma coisa, o culto pessoal dentro do seu lar é uma coisa. Mas o Senhor vai dizer muitas vezes como é bom viver unidos, irmãos, não deixar de congregar como é de costume de muitos. E eu não vou falar mais aqui, irmãos. Então, amados, o que eu aprendo aqui? Que nós somos servos por obrigação ou por amor? Poucos respondeu, né? Porque é difícil. Irmãos, nós temos que passar a partir de hoje sermos servos por amor. Entender que ontem eu e você, nós estávamos destino ao abismo. Nós estávamos destino à perdição. Tenta lembrar ontem quem era você, e tenta lembrar o que Jesus tem feito na tua vida hoje. E aí eu queria destacar aqui algumas coisas. A nossa servidão é, primeira delas, consciente. Estamos sobre a graça, livre da culpa do pecado, e servimos a Deus por amor. E se nós servimos a Deus por amor, aceitamos essa vida, e que o Senhor nos ajude a conduzirmos em obediência ao serviço do Senhor. Hoje nas igrejas, irmãos, o que mais fala é do homem. Não é mais teocentrismo, é antropocentrismo. Teo fala de Deus, mas as igrejas Jesus fala mais do homem, levanta a glória do homem. Irmão, eu aqui não sou nada nem ninguém. Tudo é do Senhor e para o Senhor. Deus abençoe, meu irmão. Uma outra coisa que nós aprendemos aqui: nossa servidão é voluntária. O cristão precisa se alegrar em servir a Cristo. Não faça por necessidade e nem por obrigação. Sirva a Deus com naturalidade. Seja voluntário na obra do Senhor. Não tem ninguém aqui que recebe. Nós não estamos numa empresa. Nós estamos aqui porque precisamos de Deus. Então, irmãos, quem é grato a Deus, faz a obra de Deus, serve a Deus, serve os irmãos. Irmãos, é tão lindo quando eu vejo os irmãos levantar para que outro sente, pegar uma água, sabe, e ali dar uma atenção. Isso é ser servo, irmãos. Agora tem lugares que você chega, não, esse lugar aqui é meu. Se você sentar aí, a visita, ela nunca mais volta. Irmãos, já fui numa igreja que tinha os cantinhos certos das pessoas. E aí eu cheguei um pouquinho antes, fui sentar. Quando eu cheguei, a pessoa falou assim: você poderia levantar que eu vou sentar aí? Aí eu não entendi, né? Poderia levantar que eu vou sentar aí? Levantei. Eu fui em outra, irmãos, e o estacionamento assim, né, de frente. Nada, não estou falando nome, os irmãos perceberam aqui, né? E aí eu coloquei o carro, nós íamos apresentar uma peça. Daqui a pouco estava o culto rolando. Chegaram no meio do culto e mandaram me chamar para tirar o carro, porque aquela vaga era do vice-presidente da igreja. Você está entendendo, irmãos?
prioridade aqui é as visitas, irmãos, porque eu e você já somos da casa. Quem é da casa tem que servir as visitas. Quando nós temos que entender que nós somos chamados para servir, nós não fomos chamados para ser servido, irmãos. Então, amados, olha só, não precisa abrir em Romanos 6,17. Mas graças a Deus, porque outrora, lá atrás, escravos do pecado, contudo viesse a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregue. Irmãos, a verdadeira liberdade consiste na minha e na tua vida em sermos livres para servir ao mundo ou a Deus? A Deus, porque o mundo nos pressiona, nos acorrenta, mas Cristo nos liberta para a glória dele. Vou ler mais um, Romanos 6,18. E uma vez libertados do pecado, fosse servos da justiça. Nós estávamos no pecado, amados, e hoje o Senhor nos libertou. E se Ele nos libertou, nós temos liberdade para glorificar, mas também nós somos chamados para sermos servos de Deus. A identidade de um crente não é se ele toca bem, se ele prega bem, se ele fala bem, se ele tem bem dinheiro, se ele tem isso aqui. A identidade de um servo de Deus é se ele serve bem a Deus e aos irmãos de Deus. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza, lá atrás, e da maldade para a maldade, assim agora ofereçai os vossos membros para servirem à justiça e para a santificação. Nós estávamos no mundo, irmãos, nós fazia tudo com maior vontade, força, nós não dormia nas baladas, nós íamos para o forró, não cansávamos, 1h30, 2 horinhas de culto, estou cansado. Irmãos, quantos de nós, eu posso falar por mim, está dentro da igreja aquele sono, saiu da igreja, aquela volúpia, parece que passou, parece que tem o Deus do Morfeu, né? Morfeu, Deus do sono, não é, meu pastor? A gente olha aí, tá. Irmãos, a gente está aqui para servir ao Senhor. Sirva com alegria. É 2 horas de culto, adore o Senhor com alegria. Essa aqui é uma igreja pentecostal, adore o Senhor com liberdade. Claro que com temor, tremor, reverência. Mas, irmãos, às vezes nós chegamos na casa de Deus, parece que nós estamos cansados, mas se é para trabalhar, eu vou doente, eu vou fazer isso e aquilo. Se é para servir na obra de Deus, se tem um trabalho, misericórdia. Mas se o patrão chamar, eu posso estar com a febre 45, já deu 3 convulsões, e eu levanto e vou. Eu estou mentindo? Tenho que ser sincero, irmãos. Irmãos, o fruto natural da vida sem Cristo é pecado, e o salário do pecado é mas o servo de Deus se apresenta os frutos de uma vida consagrada ao uso do Senhor, e aí o salário do pecado é mas o dom gratuito de quem serve a Deus é a vida eterna, irmãos. O que nós queremos? Morte ou vida eterna? Então, se você quer vida eterna, sirva a Deus, sirva ao Senhor, na igreja do Senhor. Você já imaginou quanto trabalho tem dentro da obra de Deus? Diante disso, irmãos, quero aqui finalizar, chegando o meu horário. Eu queria trazer 3 implicações aqui. Primeira delas, obediência absoluta. Um escravo, ele tem o direito de falar assim, eu não quero mais ser escravo hoje, e vou sair daqui e vou embora? Antigamente o escravo podia falar isso? Só se tivesse uma carta de alforria. Irmãos, nós precisamos entender que como escravo, o escravo, ele ouve a voz de quem? Do seu Senhor. Ele obedece a voz de quem? Do seu Senhor. Ele faz tudo o que o seu Senhor mandar ou não? Amados, eu e você somos escravos de Cristo. Devemos obedecer o Senhor absolutamente, obedientemente. A nossa vida deve ser em obediência à voz do Senhor, à palavra do Senhor, para fazer a obra do Senhor.
Segunda coisa, humildade absoluta. O escravo que reconhece que é escravo, que é servo, ele não busca os seus privilégios e os seus direitos. Tem pessoas que vão até Cristo, tem pessoas que vão para a igreja, não para ser escravo, não para ser servo, mas porque querem que o Senhor dê algo para ele e algo para ela. Tem pessoas que vão para a igreja não para adorar a Deus, mas para buscar algo de Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que nós devemos vir à casa do Senhor, servir o Senhor por aquilo que Deus é e não por aquilo que Ele pode fazer nas nossas vidas. E eu creio, se você adorar Ele, servir ao seu Senhor por aquilo que Ele é, todas as coisas serão acrescentadas na minha e na tua vida, porque a Bíblia, ela não falha. Buscai o Senhor em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em... Logo já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Isso quer dizer, irmãos, que nós temos um Senhor. Sua vida não faz mais parte sua, ela não é sua. Sua vida mudou. Só que Jesus, Ele não arromba a porta de ninguém, Ele não faz nada forçado. Mas aqueles que realmente querem obedecer, irmãos, eu nunca vi, irmão, uma pessoa que fala que é serva de Deus, passa por luta sim, passa por, sabe, labuta, deserto, levantes, mas em todo momento o nome do Senhor é glorificado. Em todo momento o Senhor entra com providência no casamento, entra com providência na vida financeira, na vida emocional, na vida conjugal, na vida familiar. É o que for, o inimigo se levanta, mas ele cai por terra, porque quem é escravo do Senhor, o Senhor quem peleja por ele. E a terceira coisa, lealdade absoluta. Quem é leal não pensa em seus próprios interesses. Quem é leal pensa naquilo que o Senhor espera dele e agrada a ele. Não é isso, irmãos? Quando você fala assim, aquela pessoa é leal a fulano, o que você entende? Que ela tem lealdade com aquela pessoa. Ela, sabe, defende de unhas e dentes aquele Senhor. Irmãos, eu e você precisamos defender o nome de Cristo com lealdade, testemunhar o nome de Cristo dentro da igreja e fora da igreja. Devemos ser servos, escravos de Cristo, para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós devemos lealdade, porque o Senhor, irmãos, nos deu o maior bem, maior presente que nós poderíamos ganhar, que é a vida eterna. Porque Ele vive, eu e você podemos crer no amanhã. Diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, o achar fazendo assim. Parábola dos talentos, irmãos. Quando o Senhor voltar, irmãos, e ver a gente fazendo a obra, aquele ali é servo, aquela ali é serva, aquela ali tem aguentado muita coisa, mas continua glorificando o meu nome. Eu vou abençoar a casa dele, a casa dela. Eu vou lá no trabalho, eu vou abrir porta onde não tem parede, eu vou fechar aquilo que está atrapalhando ele de te adorar, de me adorar. É isso que o Senhor fala, irmãos, quando nós nos expomos a servir o Senhor. Vou só ler algo aqui. A grandeza do servo está em estar aos pés do seu Senhor, e a grandeza do cristão está em estar aos pés de Jesus. Se nós entendermos quem é o nosso rei, nós seremos servos e escravos do nosso rei. Mas enquanto o nosso coração ainda estiver dominando, nós achando que nós somos alguma coisa, nada vai acontecer nas nossas vidas. Irmãos, nós precisamos ser como aquela mulher que se derramou aos pés de Jesus, pegou um perfume precioso, irmãos, caro, e lavou os pés de Jesus, pegou o seu cabelo, enxugou, irmãos. Isso é servidão. Até hoje se fala no nome dela, porque ela teve uma atitude de serva. E muitas das vezes não queremos abrir mão de pequenas coisas para servir ao Senhor na igreja do Senhor. João Batista disse assim: Senhor, eu não sou digno nem de desatar as tuas, porque ele entendia que nem poderia ser escravo de Jesus, irmãos.
Eu acho lindo, irmão. João Batista pregou Jesus, preparou o caminho, mas ele fala assim, ó: eu estou falando de quem eu não sou digno nem de desatar. Quem é que desatava as sandálias dos senhores? Eram os escravos, os servos. E João Batista, irmão, homem, sabe, a Bíblia vai dizer que entre os menores, ele é o maior. No reino dos céus, entre os menores. Claro que nós seremos ainda maior, o Senhor fala. Mas só para que você entenda, irmãos, nós somos chamados para servir, amados. Estou finalizando. Jesus, amados, quer que nós possamos tirar essa arrogância, essa prepotência, essa coisa chamada eu, e possamos a nos humilhar perante o Senhor. Eu e você devemos apresentar ao mundo, não eu como falar, eu sou pastor Everaldo, eu sou diácono fulano, eu sou evangelista. Não, irmãos, nós devemos apresentar à igreja e ao mundo: eu sou servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Essa deve ser a nossa marca, irmãos. Quando as pessoas olharem para você assim, Fernando, falam: nossa, que mudança. Ontem ela falava grosso, narizão aqui, e agora olha o que está acontecendo, que mudança. E aí o nome do Senhor é glorificado. Você que aqui é patrão, sabe, dirige pessoas, governa pessoas, tem empregados, sirva os teus empregados, se você vai ver se não ganha eles, sabe, trate-os bem, eles serão leal a você. Não tente pôr jugo, porque Jesus não põe jugo em nós, nós que somos desobedientes, amados. Resumindo, a identidade do cristão é ser, vou repetir, a identidade do cristão é ser, olha só um versículo, irmão, como é lindo isso. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos, saudações. Não, Tiago, irmão de Jesus, líder da igreja, apóstolo, profeta. Não, irmãos, servidão. Se coloque de pé, por favor, em nome de Jesus. Eu não sei como que estava a vida dos irmãos, mas essa palavra, ela veio de encontro a alguns acontecimentos na minha vida que eu preciso a cada dia ser mais servo. E eu queria convidar você a vir aqui, que eu quero orar para você. Pastor, a partir de hoje eu quero me esforçar para ser mais servo do Senhor. Quero usar os meus dons e talentos para a glória de Deus, para servir a igreja do Senhor Jesus. Vem aqui na frente que eu queria orar por você. Se tem alguém aqui que, essa palavra bateu ao seu coração, você ainda não aceitou a Cristo, quer aceitar a Cristo, só levante a tua mão. Tem alguém aqui que quer se reconciliar com o Senhor Jesus? Levante a tua mão que nós vamos orar por tua vida. Sabe, eu quero, é um compromisso com esse Senhor que é Rei. Eu quero ser servo do Senhor. Vem aqui na frente que eu vou orar por você. Tem mais alguém aí? Não? Os irmãos que não vieram aqui, estendam as mãos para esses irmãos, por favor, de intercessão. Ore comigo. Pai, no nome de Jesus, Senhor, eu creio que a tua palavra é fiel, é verdadeira, Deus, e ela vem ao nosso encontro no momento certo, Deus, porque muitas das vezes o nosso ego está querendo aparecer, o nosso eu quer aparecer mais do que o teu poder, do que a tua glória. Pai amado, que esta palavra não possa ser roubada do terreno que é o nosso coração, mas possa ser apregoada nas tábuas dos nossos corações. Ajude os teus filhos aqui, Senhor, a sermos mais servos, mais humildes na tua presença, a usar os dons, os talentos para o louvor da tua glória. Dê autoridade aqui dos altos céus, não para se aparecer, mas para que o Senhor apareça na vida deles, Pai. Em nome de Jesus, trabalha, Pai amado, naquela parte que ainda, Pai amado, eu tenho falado muito alto.
Quebra todo orgulho, quebra todo eu esta noite, ó Espírito Santo, porque eu creio que eu posso ir somente até o ouvido, mas ó Espírito Santo, o Senhor pode levar ao coração, quebrantar o coração, para que o teu nome seja glorificado. Pai amado, transforma aqui em grandes servos, grandes servas de Deus, que aonde eles colocarem as plantas dos pés, eles não apareçam, mas o Senhor apareça, a glória seja do Senhor. Conceda aqui esta noite, Pai amado, a autoridade dos altos céus, para que aonde eles forem, a luz de Jesus, o sal, o tempero, vá junto com eles, Pai amado. Coloque as palavras certas na boca deles, Pai amado, que os ouvidos possam estar preparados para ouvir, mas eles possam ser tardios para falar, porque assim é um servo do Senhor, uma serva do Senhor. E aqui eu te peço, Pai, em nome de Jesus, abençoe suas vidas poderosamente, em nome de Jesus. Em nome, dê uma salva de palmas para o Senhor, amados, por favor.